Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Tão bem? Dá um glória aí, dá um amém aí no YouTube. Você que está conectado aí conosco, né? Dá um glória a Deus aí, bem animado, né? Que hoje o dia vai ser poderoso, né? Por causa da palavra e não por causa de mim, mas por causa da palavra que tem poder para transformar qualquer situação, amém? Eita glória, glória a Jesus. Né? E eu queria que vocês abrissem lá em Mateus, capítulo 14, versículo 29. A gente vai falar um pouco hoje sobre fé. Sobre fé. Amém? Mateus 14, versículo 29. Aleluia, todo mundo achou aí? O 29 não, mas vamos para o 22. Vamos lá? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia da multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distante da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Eita glória. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenha medo. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje a gente vai compartilhando um pouco sobre essa passagem. Uma passagem muito encorajadora. Alguém que diz para você andar sobre o mar, quando você pensa que o lugar mais seguro é estar no barco.
Mas a gente lendo, entende que o lugar mais seguro não é no barco, mas é em Jesus, é estar perto dele. Amém? Mas sair do barco não é qualquer um. Não foi qualquer um que ousou sair do barco. Nenhum deles, nem todos, na verdade, nem todos ousaram a sair do barco. Se você talvez ouvisse, saia do barco, você sairia? E aí? Sairia do barco? Porque o barco é um lugar seguro. O barco, ele flutua. Tá muito bom no barco. Tá seguro no barco. Sair do barco, você não tá vendo nada flutuando ali. Você sabe que você não vai flutuar sobre as águas. Tenta fazer isso hoje na praia. O dia que você for na praia, tenta pisar para ver o que é que acontece. Certamente você vai afundar. Não é por causa do seu peso. Também, né? Porque... Mas amém. Então vamos lá para o início. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante. Adiante ou atravessar o rio. E a gente sabe que a travessia, a mudança, ela não é confortável. Toda mudança, ela não é tão fácil assim. Exige de nós um encorajamento. Exige de nós sabedoria. Por que sabedoria? Porque a gente vai passar por situações difíceis. Sabe, você que talvez mudou de estado, você que mudou de casa, de bairro. Não é tão simples assim. Então a mudança, ela exige de nós. Mas só que Jesus, ele diz para eles atravessarem o mar. Atravessarem. Então aqui a gente já tem algo poderoso. Que quem diz é aquele que tem cuidado com a tua vida. Sabe, aquele que diz algo para você. Ele está cuidando muito mais do que você possa pensar. Ele está cuidando do lugar onde você vai dormir. Ele está cuidando da sua saúde. Ele está cuidando da comida, do alimento. Ele está cuidando da sua vestimenta. Ele está cuidando. Sabe? E esse processo acontece na nossa vida, se você parar para pensar, constantemente. Porque crescer também exige de nós. Sabe, crescer vai nos incomodar um pouco. Vai exigir de nós. Sabe, hoje para alguns, são
30 pessoas. Para outros, não cabe mais. Para outro lugar já está cheio. Para outro lugar já está cheio. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa. Que quanto mais enche, mais vai exigir de nós. Quanto mais o templo vai enchendo de pessoas, vai precisar de você também. De você, de repente, na filmagem, de você para recepcionar as pessoas, de você para estar no louvor. E aí você que, não, estava muito bom em casa, assistindo a live e tudo, E agora ter que vir, e agora ter que comece todo, sabe? Exige de nós a mudança, a transição. Mas lembre-se de algo. Quem está no comando? Quem está comandando isso? Quem está comandando a tropa? Quem está falando? Faz toda a diferença na minha e na sua vida. Então, Jesus ele diz, olha, vão adiante para o outro lado. Enquanto ele despedia da multidão, tendo despedido, subiu sozinho ao monte para orar. Jesus foi orar. Jesus tinha um momento dele com Deus. Jesus tinha aquele momento de intimidade, de relacionamento, de falar no ouvido, sabe, de compartilhar aquilo. Nós precisamos desse momento também. Nós precisamos ter esse momento com Deus também. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente também não está mais com Ele, a gente está num ambiente onde Deus pode usar a sua vida para manifestar a glória dele. Deixa eu repetir. A gente precisa desse momento com Deus. Em uma das ministrações na área, ela falou, olha, a gente precisa recarregar. Sabe por quê? Porque quando eu tiro da tomada, alguém vai ser usado por Deus para fluir. Alguém vai precisar. De repente você está no trabalho, no ônibus, na parada, em casa. E você está ali pregando o evangelho. Mas sabe, existem momentos onde a gente vai lá para o Senhor porque a gente precisa também de descanso. E Ele é o nosso descanso. Amém? Então, da mesma forma que Jesus ele tinha esse tempo com o Senhor, com Deus, a gente também precisa desse tempo. Precisamos desse tempo com Deus, a sós. Aleluia. E aí, a Bíblia diz que o barco está distante. Mas da mesma forma que a Bíblia diz que o barco está distante, a Bíblia diz que ele viu que estava distante. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão voltados para você, para o cuidado com você. Os olhos do Senhor estão voltados para você, cuidando, zelando da sua vida.
Sabe, não quer dizer que não vai vir tempestade. Pode vir tempestade, o que for. O que importa é a presença dele conosco. Em algum momento, ele começa a afundar. Em algum momento, Pedro começa a afundar. Mas Jesus, imediatamente, ele estende a mão. Aleluia. Aleluia. Então você não está sozinho. Você não está perdido. Você não está... eu não tenho com quem. Não. O Senhor está tão perto de você quanto a distância de uma oração. Ele está tão perto de você quanto a distância de uma oração. Sabe, de repente, agora com a tempestade, Jesus ele anda sobre as águas porque ele está acima de todas as coisas. Nada pode intimidar o nosso Deus. Nada. Uma tempestade não intimida o Senhor. Uma crise não intimida o Senhor. Não intimida. E ele anda sobre as águas. Uau! Sabe, qualquer dificuldade, o Senhor está acima da dificuldade. Ele reina. Ele governa. Basta uma palavra do Senhor e o mar se acalma. Uma palavra. Mas não é a tempestade que vai para cima dele. Ele está sobre a tempestade. Ele está sobre a tempestade. E o interessante é porque às vezes a tempestade ela vem sobre a gente. Mas para pensar, em algum momento Pedro faz o quê? Anda sobre as águas. Você também pode reinar sobre os problemas. Você também pode reinar sobre situações difíceis. Você também pode reinar sobre as tempestades que vêm sobre a sua vida. Você também pode andar sobre as águas. Basta apenas uma palavra dele. Uma palavra do Senhor. Se a palavra, ela tem poder para criar todas as coisas, imagina o que ela é capaz de fazer uma coisa tão pequena que você está querendo, está precisando, ou dizendo que está sendo difícil. Mas sabe, a gente precisa entender algo, que a gente precisa confiar. A gente precisa entender que o justo ele vive pela fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu vivo não baseado naquilo que eu vejo, mas é em quem eu creio. É baseado naquilo que Deus, Ele fala. Sabe, viver pela fé é você depositar toda a sua confiança no Criador, é você depositar, sabe, a sua vida, o seu trajeto, os seus planos no Senhor. Viver pela fé é você assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever a tua história. Deixar Deus escrever a tua história. Você só assina embaixo e deixa Ele cuidar da tua vida. Mas aí é que tá, tem muita gente assinando. Mas sabe o que é que falta? Entregar a folha em branco. Tem muita gente ouvindo sobre fé, mas não dando o passo de fé. Tem muita gente ouvindo falar sobre fé, mas não está dando o passo de fé. E sabe, os seus atos, elas justificam em quem você está crendo. Para pensar. As minhas atitudes, elas dizem em quem eu creio. Fé, irmão, eu creio que Deus ele vai fazer conforme a palavra dele. Conforme o que ele disse na sua palavra e acreditando que ele não mentiu. Para pensar. Deus ele nunca nos pede para crer em algo que ele não tenha dito. Ou seja, se ele falou, como outro dia eu disse, é um decreto, não é uma opinião. O que Deus fala é decreto e não opinião. Tudo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Não tenha dúvidas. Ah, mas às vezes a dúvida vem. Mas não pode ser maior do que a sua fé. É verdade que a dúvida vem. É verdade. Mas não pode ser maior do que a nossa fé. Porque a dúvida vem geralmente porque a gente não está vendo, a gente não está acostumada a confiar em algo que a gente não está vendo. Não, eu só acredito nisso aqui se eu ver. Só acredito nisso aqui se eu ver. Mas não é dessa forma. Viver pela fé eu não preciso ver. Eu preciso confiar em Deus. Confiar no que Ele disse. E o interessante é, a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E a fé ela é um firme fundamento. Ou seja, não retrocede. Deus não retrocede na palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria e não faria, ou falaria e não confirmaria, ou não cumpriria? Conheça a verdade, e ela vos libertará. A Bíblia toda dá um direcionamento, traz uma revelação. O nosso papel é confiar. O nosso papel é dar o passo. Mesmo sem enxergar, mas é confiando em quem Deus é.
Olha que interessante. Se eu falasse para o pastor que eu ia dar o meu carro para ele, por ele confiar, acreditar naquilo que eu estou dizendo, ele ia esperar esse dia. Ia esperar esse dia. Por quê? Porque eu falei. Ele ia esperar porque eu falei. Mas olha o que é interessante. A palavra de Deus, ela diz várias coisas a nosso respeito. Às vezes a gente não acredita. E às vezes nós acreditamos. E por a gente acreditar, as coisas acontecem. Certa vez, um homem, Deus havia falado sobre a sua vida, que tinha que ter um templo, um lugar. Deus tinha chamado ele para pastorear. Ele ousou dar esse passo de fé. Confiando em quem? Confiando em quem disse. E hoje está aqui na igreja Ágape Natal, pastoreando. Ele ousou confiar em Deus, confiar na palavra, confiar no chamado. Sabe o que eu e você tem feito? Porque Deus, ele não está calado. Deus, ele está falando. E você acha que a vida do pastor é fácil? Não. Não é fácil, simples assim não. Mas ele sabe quem liberou a palavra. Ele sabe quem liberou a promessa. Ele sabe que a palavra não volta. Ele sabe que Deus, ele governa sobre todas as coisas. Ele sabe quem tem sustentado a vida dele. Ele sabe que Deus é. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e eles veem Jesus, mas isso é um fantasma. Mas Jesus, ele diz: olha, coragem, coragem, coragem sou eu. Coragem, sou eu. O que precisamos é de apenas uma palavra do Senhor. A Bíblia diz que Pedro diz: olha, se é o Senhor, manda eu ir até a ti. E Jesus, ele diz: venha, Pedro. É muito confortável, é muito cômodo estar no barco. Mas melhor é estar junto, perto do Senhor. É muito melhor estar perto dele. Você acha que foi fácil? Não. Não. Olha, confia em Deus. Confia. Saia do barco. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Dê esse passo de fé com ousadia.
Não tenha medo. Ele diz coragem. Coragem. Coragem para mudar, coragem para tomar a atitude, coragem para dar esse passo. Um passo de fé, um passo confiando nele. Ei, dê uma oportunidade para você ver o agir de Deus se manifestando na tua vida. É você confiando na palavra. É você agindo conforme a palavra, a vontade de Deus. Mas assim, tem muita gente dizendo, se ele quiser, se for da vontade dele. Eu já escutei isso. Você já escutou isso. Mas quando a gente diz, se ele quiser, porque a gente não está sabendo a vontade dele. Se for da vontade dele, é porque a gente não sabe a vontade dele. É diferente quando você sabe. É diferente quando você sabe da vontade de Deus. Se você sabe que a vontade dele não é morte, mas é vida. Você vai aceitar a morte na sua vida? Não. Eu não aceito a morte na minha vida. Eu aceito a vida na minha vida. Eu aceito o Senhor na minha vida. Ele que me dá saúde. Ele que me dá a vida. A vida é muito mais do que a carne. Mas se for da vontade de Deus. Mas se Deus quiser. Sabe, aí é que está a questão. Aí é eu e você mergulhar para saber a vontade dele. Para saber a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. A gente precisa saber disso. Porque quando a dúvida vier, que a dúvida ela vem, ela precisa ser menor que a sua fé. Ou seja, a sua fé ela precisa ser maior. E a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu conheço a verdade e ela me liberta. Eu não aceito a enfermidade porque eu sei que Deus não é um Deus de enfermidade, mas é um Deus de vida. A libertação da enfermidade vem pelo conhecimento da verdade. Vem por você saber que Deus não coloca doença. Vem por você saber que Deus é um Deus de vida e não de morte. A libertação da enfermidade, ela vem por você saber que Ele já levou. Ele já levou todas as nossas, tudo aquilo que estava em nós, Ele levou tudo de ruim. Sabe a enfermidade, sabe o câncer, a dor de cabeça, a dor na coluna, a dor no joelho. O Senhor já levou. Mas se Ele já levou, por que eu estou sentindo isso? A Bíblia diz que Jesus, Ele é a luz. Jesus, Ele é a luz que ilumina, que revela. Ele revela aquilo que está escuro, sai quando a luz chega.
Eu creio. Eu creio. No momento que você entender que Jesus, há tempos atrás, Ele levou e te curou e sarou. Eu creio que se você entender essa revelação, se você se apegar nessa palavra, eu creio, e nessa manifestação de poder sobre a tua vida hoje, eu creio nisso, porque não há nenhuma dúvida sobre que Deus Ele cura, que Deus Ele sara, não há nenhuma dúvida sobre isso. A palavra de Deus diz isso, que Ele é a cura, Ele sarou, Ele curou. Não duvide de Deus, duvide das suas próprias dúvidas. Às vezes a gente duvida de certas situações, quando é lá na frente, eita, é mesmo. Mas tudo aquilo que Deus Ele falou, que Ele liberou, não retrocede. Se cumpre, porque é um decreto. É uma palavra que digna de confiança. É um firme fundamento. É exatamente nessa palavra que você deve se basear a sua vida, construir a sua vida, construir o seu relacionamento em uma base firme. Construir a sua casa em algo seguro, em algo que não tem sombra de variação. Crê ou não crê? Ou você crê, ou você não crê. Talvez tenha alguém dizendo a terceira opção. Ah, sei lá, eu estou em cima do muro aqui. Mais ou menos. A gente com o nosso jeitinho, né? Não. Às vezes eu creio, às vezes eu não creio, às vezes eu estou meio assim. Não, ou é crer ou é não crer. Ou você confia ou não confia. Sabe, imagina Pedro. Pedro vem, ele não pensou duas vezes. Foi logo metendo o pé. Ele só precisava de uma coisa. Saber se era o Senhor. Se é o Senhor, diga que eu vá até você. Foi o suficiente. É o suficiente que eu e você precisamos de uma palavra, de um direcionamento, de ouvir Deus dizendo, olha, faça isso. E não pense duas vezes. Coloque o pé na água e desfrute. O interessante é que Pedro, por ter ousado a sair do barco, ele desfrutou algo que ainda ninguém tinha desfrutado. Sabe, logo no início eu disse, olha, faça algo que você nunca fez e você vai desfrutar de coisas que você ainda não viu. Foi exatamente isso que Pedro fez. Ele ousou sair do barco. E o que foi que aconteceu? Andou sobre as águas. Ele só andou sobre as águas porque ele ousou sair do barco. Se ele não tivesse saído do barco, não ia acontecer, não ia andar sobre as águas. Você só vai viver milagres quando você começar a confiar, quando você der o seu passo de fé. Porque quando você bota o pé, o Senhor, Ele coloca o chão para você. O firme fundamento.
palavra de Deus, mesmo você não vendo o chão, mas quando você colocar o pé, o chão vai estar ali. O chão vai estar ali. Ezequiel 12:25 diz: porque eu, Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. O céu, a terra passarão, mas as minhas palavras não passam. As palavras do Senhor permanecem para sempre. O que Ele prometeu é fiel para cumprir. Importante essas palavras, importante estar confessando essas verdades. Porque são verdades onde você pode confiar. São palavras que não mudam. O autor, aquele que liberou essa palavra, ele não muda. Eu lembro no início do meu namoro com Nara, quando eu tinha uma certeza, uma convicção. E vinha algumas dúvidas, mas não da minha parte, né? Mas existia uma certeza. E aquilo que eu falei no início não retrocede mediante as circunstâncias. Não retrocedeu mediante as circunstâncias. Não retrocedeu quando me perguntaram, é certeza? Não retrocedeu. Não retrocedeu. Quando Deus falar algo para você, não duvide. Não duvide. Você pode afundar, mas Ele vai estender a mão para você. Você pode vir em circunstâncias, mas continue confiando no Senhor. Eu apenas confiei. Eu não estava vendo, mas eu estava crendo. Crendo naquilo que Deus ele havia liberado sobre a minha vida. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Porque você ousou dar um passo de fé. E a partir desse momento a gente vive coisas preciosas. Sabe, talvez você não tenha ainda dado esse passo de fé, mas quando você der esse passo de fé, confiando nele, você vai viver coisas incríveis que Deus tem guardado e liberado para você. Mas só vai viver se você se ousar a dar esse passo de fé. A fé, ela anda junto com a ação. A gente fala muito sobre fé, sobre agir, mas muitas vezes a gente crê ali. Não, eu creio, eu confio. Mas as nossas ações, ela diz se a gente está confiando ou não. Às vezes a gente diz que confia, mas está ali parado e não vou, estou na dúvida aqui, não vou me posicionar. Não, eu não vou dar esse passo de fé. Não, eu vou ficar aqui no barco. A nossa fé, ela tem que estar junto com a ação. A fé em ação. Crer em Deus. Crer é um verbo e todo verbo ele indica uma ação.
Então já temos bastantes motivos para confiar em Deus. Saber que Ele não retrocede. Não temos como separar Deus e a palavra. É a mesma coisa. Deus e a palavra é a mesma coisa. Ele zela em cumprir. É só falar. E aí, você tem zelado em cumprir aquilo que você tem falado? Para algumas pessoas talvez seja difícil confiar. Porque de repente na vida só foi frustrado a respeito de confiança. Talvez você mesmo tenha frustrado muita gente em ter falado algo e não cumpriu. E aí eu estou aqui dizendo, olha, confia em Deus, confia na palavra. Às vezes não é, para algumas pessoas não é tão simples assim. Mas eu quero te encorajar a confiar no Senhor. Sabe, se você nunca ousou a confiar no Senhor, abre o seu coração, quebre tudo aquilo que você passou, toda a frustração seja quebrado, mas você ouse a confiar em Deus, totalmente a sua vida. Totalmente, entregando a sua vida por completo. Não é parte da sua casa. Não é parte do seu relacionamento. É a sua casa por completo. É a sua vida por completo. É o seu relacionamento por completo. Não é só uma parte. Tem pessoas que têm essa dificuldade de confiar. Talvez se perguntar em quem você confia. Alguns possam até dizer, eu confio no meu pai. Para outras pessoas, nem o pai é uma pessoa de confiança. Eu não tenho ninguém para confiar. Mas sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está só esperando a oportunidade de você dizer assim, olha, eu confio em Ti, Senhor. Como a gente cantou aqui, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio, eu creio, Senhor, que Tu és a cura. Eu creio que Tu és a vida, Senhor. E tudo vai fluir na sua vida. Tudo vai fluir na sua vida por um passo de fé, por um passo de confiança. Amém? Então eu queria orar com vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em confiar, Pai. Mas a Tua palavra, ela é digna de confiança, Pai. Em momentos na nossa vida que a gente usou a confiar no Senhor, o Senhor honrou, Pai. E não vai ser diferente hoje, Pai. E não vai ser diferente hoje na vida dos meus irmãos, Pai. Todos aqueles que confiaram no Senhor vão desfrutar da glória de Deus, vão desfrutar do milagre do Senhor, Pai. Vão desfrutar da presença do Senhor. Vão desfrutar, Pai, da cura do Senhor, Pai. Vão desfrutar da paz que excede todo o entendimento, Jesus.
aqueles que oraram por alguém, Jesus, confiando na tua palavra, Pai, verão a manifestação, Pai. Verão a resposta do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Depositamos toda a nossa confiança em Ti, Jesus. Porque Tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não muda um tio, um ponto. Obrigado pelas promessas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque hoje damos esse passo de fé, esse passo de confiança, Pai. Confiando em Ti, somente em Ti. Gerando essa expectativa, Pai, de saber que o Senhor vai responder, de saber que eu vou viver o sobrenatural, de saber que eu vou viver os milagres, de saber que eu vou viver o Teu cuidado, de saber que eu vou desfrutar da vida, de saber que eu vou desfrutar do amor, de saber que eu vou ser preenchido por Ti, de saber que nada me falta, Pai. Nada me falta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por cada coisa que o Senhor está fazendo hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque os meus olhos não podem alcançar, mas a minha fé, ela vai alcançar aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Não é baseado naquilo que eu vejo, mas é em quem eu creio, em quem tem falado, em quem tem autoridade. Em quem criou o céu, a terra, eu e você. Aquele que criou com perfeição. Comece a desfrutar, sabe? Comece a perceber que a dor não existe mais. Comece a perceber que você já está completo do amor. Comece a perceber a paz reinando na tua casa. Comece a enxergar o cuidado de Deus. Comece a dar glória, comece a agradecer, comece a dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Comece a enxergar você andando. Comece a imaginando o lugar onde você vai ministrar, o lugar onde você vai testemunhar, o lugar onde Deus vai te colocar. Imagine a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus se manifestando na sua vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nesse momento eu queria convidar você a adorar como você nunca adorou, a clamar, a cantar, a glorificar, a agradecer a Deus pelas coisas que Ele já fez e vão fazer e vai continuar fazendo, amém? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Creio que o Senhor
creio que Tu és a cura, eu creio que Tu és a vida, eu creio, Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio, Pai, que eu fui salvo, eu creio que o Senhor restaurou, eu creio, Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio, Senhor, aleluia, aleluia. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa, o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa, o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa, meu Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Oh, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Inabalável, inabalável, pedra preciosa.